Palavra aberta. Olá, ouvinte, olá, internauta. As operações do aeroporto Carlos Prates podem ser transferidas para os terminais da Pampulha e de Confins, segundo o comunicado divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O anúncio foi feito esta semana depois de o governo federal confirmar a desativação do aeroporto Carlos Prates, a partir do dia 1º de abril, e a transferência do terreno para a Prefeitura de Belo Horizonte. Sábado passado terminou em morte mais um acidente com um avião que tentou pousar no terminal, mas não conseguiu e caiu sobre casas no bairro Jardim Montanhês, o que provocou mais uma vez pânico entre os moradores da região. Afinal de contas, qual é o nível da segurança da aviação? Para debater esse assunto, estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o comandante de aeronaves, professor especialista em segurança de voo, Deusdedit Reis. Professor, bom dia, bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia, Kátia. Estamos recebendo também Estevão Velasquez, que é presidente da Associação Voa Prates, que reúne as 15 empresas ligadas à aviação que atuam no aeroporto Carlos Prates. Bom dia, Estevão, obrigado pela presença. Muito bom dia aos ouvintes, bom dia aos telespectadores, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bem-vindo, Estevão. Vamos começar ouvindo o professor Deusdedit Reis. Professor, após o acidente que aconteceu sábado passado, foram alguns desdobramentos. E olhando para frente agora, o que a gente tem? O fechamento do terminal Carlos Prates e a possibilidade de transferência desses voos para Pampulha e para Confins. Agora, Pampulha, por exemplo, os moradores lá no entorno do terminal começam a se perguntar, mas para cá é seguro? E aí, professor, é seguro ou não? A questão de transferir voos para Pampulha é que a característica da Pampulha é bem diferente do Carlos Prates. O Carlos Prates já foi criado para tirar da Pampulha os voos de instrução. Para isso o Carlos Prates foi criado em 1944. E levar de volta para Pampulha é criar um problema que hoje até não seria tão grande, mas que muito provavelmente em curto e médio prazo será. Quando a Pampulha voltar a ser ativada para voos regionais e até voos nacionais, isso não se compatibiliza com voos de instrução, que é o voo característico daquilo que acontece no Carlos Prates, né? A Pampulha absorve bastante voo da aviação executiva, então, nesse sentido, poderia absorver parte do que tem no Carlos Prates, até porque a Pampulha já tem uma quantidade considerável de utilização dessa aviação. Hoje, provavelmente, ela não teria condições de absorver toda a aviação executiva do Carlos Prates, mas no que diz respeito ao voo de instrução, isso seria um problema, né? E um contrassenso, já que o Carlos Prates foi criado inicialmente para resolver esse problema em 1944. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais. Seria um problema que já foi visto no passado, né? Tanto é que os voos foram retirados da Pampulha e foram para o aeroporto Carlos Prates, especificamente para essa vocação. Mas esse problema é exatamente o quê? É estrutura, é volume, é barulho, é segurança? Não é tanta segurança. O problema é realmente o volume de voo. Você pensa assim, o voo de instrução, ele é um voo que em determinadas fases ele passa por toques e arremetidas, vamos dizer assim, né? Ou seja, o avião pousa, decola e ele fica no tráfego. Se você faz isso em um aeroporto que compartilha voos que tem destinos de linha aérea, por exemplo, que cumprem determinados horários, isso é um problema, porque o controle de tráfego aéreo tem que coordenar os voos de instrução, que vão fazer um uso muito intenso de pousos e decolagens, com voos que precisam pousar para desembarcar passageiros e voos que precisam decolar para levar passageiros. E isso tudo em coordenação com voos de instrução, que vão precisar estar ali no tráfego o tempo todo. Então essa coordenação vai demandar perda de tempo, tanto para a linha aérea, que em determinados momentos vai ter que esperar esse espaço entre uma decolagem e um pouso, como para o voo de instrução, que em uma determinada hora também vai ter que se manter na espera enquanto o voo de linha aérea vai pousar e decolar. Então são dois tipos de voos que são conflitantes. Não são aeródromos que podem compartilhar com naturalidade esses tipos de atividade. Antes de passar a palavra para o Estevão, só mais uma pergunta, professor, sobre a segurança. A população pode ficar tranquila em relação à segurança das operações, em termos de funcionamento, manutenção dos aviões? Por que tantos incidentes ou acidentes e tragédias perto do aeroporto Carlos Prates? O que acontece? Há um problema de manutenção dos aviões, segurança nos voos? É seguro ou não? Os acidentes, na sua grande maioria, são provocados por falha humana, né?
Essa falha humana, normalmente, ela acaba desencadeando em cima do piloto, que é o último elo do acidente. Mas essa falha humana, quando a gente fala em falha humana, também pode se entender como problemas de manutenção, problemas de controle de tráfego aéreo, problemas de atendimento de pista, né? O Carlos Prates tem que ser avaliado de uma maneira muito particular, porque ele é um núcleo de formação de pilotos muito grande. Então, há uma intensidade de voos muito grande lá de instrução. E cabe aqui uma informação que eu creio que vale nessa hora, é que esses voos de instrução, que normalmente é o que mais amedronta os moradores, não são voos que têm causado, desde 44, prejuízo à população. Teve um voo, pelo menos que eu tenho conhecimento do histórico de voos de instrução, que fez um pouso na Avenida Pedro II, onde os 2 pilotos tiveram ferimentos leves e ninguém saiu machucado. Outros voos que teve consequências mais graves, e aí foram 4 moradores que vieram a falecer em 2 acidentes diferentes, foram aviões que não eram aviões de instrução, que é aquilo que mais ocupa a atividade no Carlos Prates. Então, a atividade de instrução no Carlos Prates tem sido muito bem controlada e administrada, né? Falar que é inseguro o aeroporto de Carlos Prates é ir um pouco contra as estatísticas, porque embora esses acidentes marquem pela sua tragédia de pessoas que morrem, por exemplo, agora morreu um piloto, né, um médico, se você espalhar isso desde 1944 com o número de pousos e decolagens, apesar das tragédias marcarem as famílias e os noticiários, são números que não justificam você fechar um aeroporto como aquele, que é um núcleo muito importante para a aviação dentro da cidade de Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais. Agora, passando a palavra para o Estevão Velasquez, que é da Associação Voa Prates, eu queria te perguntar, Estevão, lá no aeroporto Carlos Prates, essas 15 empresas que funcionam lá, tem oficinas, revendedoras de peças, donas de aviões. Aí agora a gente está falando de segurança de voo. As manutenções que são realizadas lá no aeroporto Carlos Prates, elas garantem segurança dos aviões? A população pode ficar tranquila? Porque o pânico é geral lá no entorno. Então, assim como o professor Deusdedit falou, a aviação por si só, ela tem essa concepção de ser algo muito seguro, né? Tudo na aviação é feito de forma preventiva, é feito de forma que você primeiro realiza aquilo que tem que ser feito, verifica, certifica e depois você tem a liberação para um voo, né? O fato, por exemplo, que o Deusdedit mencionou de que 85% do movimento Carlos Prates hoje é de instrução e nenhum desses acidentes que envolveu a comunidade foi com uma aeronave de instrução em 80 anos de operação, já demonstra como essa segurança. E lá a gente tem sim, além das escolas, que são 5 hoje, nós temos 3 oficinas, que são justamente oficinas de referência. Lá nós temos hoje uma das oficinas que é considerada uma das maiores de asas rotativas, que são helicópteros, né, da América Latina. E ela é tão referência que ela dá a manutenção de todas as aeronaves das Forças de Segurança Públicas do nosso estado de Minas Gerais. Então você vê, são atividades inerentes à segurança, faz parte uma coisa da outra. Além de uma alta fiscalização, oficinas, escolas, são empresas assim, altamente fiscalizadas pela ANAC. Às vezes você tem 2, 3, 4 fiscalizações dentro de um ano de uma empresa dessas, sejam elas programadas ou de surpresa, né? E isso que faz com que esse tipo de atividade seja tão seguro, né? Se a gente pega esses dados estatísticos de 80 anos de operação e apenas 5 acidentes que envolveram a comunidade de alguma forma, e em apenas 2 desses nós tivemos vítimas na comunidade, que foi os dados que o professor Deusdedit trouxe para a gente, nós vamos entender a segurança do segundo aeroporto mais movimentado do estado de Minas Gerais. Nós estamos falando assim de uma alta rotatividade de aeronaves, mas que infelizmente quando uma fatalidade dessa acontece, realmente vira notícia, mas isso não torna o aeroporto inseguro. Acho que vale ressaltar que nenhum desses acidentes que envolveram de alguma forma o aeroporto Carlos Prates, o aeroporto foi considerado como uma das causas. Ele aconteceria na Pampulha, ele aconteceria em São Paulo, aconteceria em qualquer aeroporto do mundo. Não foi um fator contribuinte o fator aeroporto Carlos Prates. Isso a gente pode ver em todos os relatórios finais desses acidentes que o CENIPA nos proporciona. Ou seja, isso demonstra que o aeroporto não é um problema.
Se a gente tem algo ali acontecendo de diferente e que os números demonstram que não tem, mas que realmente por ser um acidente aeronáutico chama essa nossa atenção, a gente tem que realmente ver se tem alguma falta de fiscalização, e aí seria em aeronaves particulares ou algo assim, mas a gente entende que até esses números corroboram que, na verdade, ele é muito, mas muito seguro. Os números da Pampulha, que estão ali do lado, hoje tem um índice maior de acidentes e incidentes que o próprio aeroporto Carlos Prates. Tem alguma coisa que coincide em todos os acidentes já registrados no aeroporto Carlos Prates? Não, se você pegar esses acidentes... Quando a gente está tentando avaliar, né, o que causa essas tragédias. Porque, claro. apesar dos números serem considerados baixos, quando acontece uma tragédia, ela é muito marcante. E uma vida que se perde, né, num caso como esse, assim, o ideal é que a segurança fosse 100%. Sim. Mas o que já se avaliou até hoje? Tem alguma coisa que é comum? Uma coisa que é interessante a gente falar é que um acidente ele nunca é causado por um motivo só. Geralmente um acidente são vários fatores que juntos, quando você não consegue evitar que nenhum deles mantenha a sucessão, acaba causando um acidente. E aí que vem o ponto importante da aviação. Sempre que algo como isso acontece, isso é muito investigado, muito escrutizado mesmo, de tal forma que a gente consiga entender todos os fatores que contribuíram para que aquele acidente acontecesse, e aquilo ali é trabalhado com toda a comunidade aeronáutica para que daquela forma nunca mais isso aconteça. E avaliando, eu tive a oportunidade de avaliar todos esses acidentes. Claro, a gente também se interessa, a gente é escola também lá, então assim, a gente até para poder mostrar isso para os nossos alunos, ensinar isso para os nossos alunos, fazer com que eles também trabalhem nessa questão da segurança, entendam qual que é o fator deles que poderia contribuir para que se evite aquilo no futuro, a gente trabalha muito esses acidentes. E a gente vê que cada um foi fatores diferentes que contribuíram para cada um daqueles acontecer. Nenhum deles você diz que assim, aconteceu da mesma forma. Todos esses, principalmente esses 5, que eu acho que são os mais graves, que envolveram realmente a perda de vidas e reenvolveram realmente a comunidade, né? E a gente fala muito assim, são os nossos colegas que estão lá, então a gente sente muito quando é muito próximo. A aviação é um meio que a gente conhece todo mundo, foi seu aluno, foi seu professor, foi um parceiro seu que estava ali, que evoluiu. Então a gente sente muito isso, a gente faz questão de desenvolver, né, esse tipo de análise para realmente, cara, não vamos deixar isso aqui nunca mais acontecer. E realmente, cada um ali foi de uma forma diferente. Foram fatores que contribuíram diferentes, alguns foram ocasionalidades mesmo, como algum fator meteorológico, algo assim, mas nunca teve um mesmo acidente acontecendo da mesma forma. Voltando a palavra para o professor Deusdedit Reis, professor, por que são, pelo menos chega para nós, o número de que há mais incidentes ou acidentes, tragédias e mortes e quedas de aviões no aeroporto ou no entorno do aeroporto Carlos Prates do que na Pampulha e Confins? A gente não vai falar que teve um incidente lá em Confins, por exemplo? A intensidade de voos, de pouso e decolagem no Carlos Prates é muito alto. A Pampulha, ela tem, depois com a divisão dos voos indo para Confins, caiu bastante os voos na Pampulha, né? E como o Velasco falou, proporcionalmente ainda tem mais acidentes lá por conta da diminuição até de voos do que no Carlos Prates. Dá para fazer uma proporção, professor, para a gente ter uma ideia de, sei lá, uma média de voos, fazendo a comparação entre a Pampulha e o Carlos Prates? Não, eu até tinha esses números, mas eu não estou atualizado com eles, né? Porque a aviação tem sofrido muito com esse Covid, então ele praticamente parou a aviação no mundo inteiro, né? Aquelas cenas de aviões parados nos aeroportos, na Europa, Estados Unidos, Brasil. E está voltando depois desse período do Covid, então os números precisariam realmente ser atualizados. Então não saberia te dizer hoje, né? Mas, normalmente, Confins opera aviação de transporte irregular. Transporte irregular são aviações de grande porte, são sempre pilotos profissionais, diferente da aviação executiva, do Carlos Prates, que muitas vezes o piloto é o próprio proprietário. Então, o caso agora que faleceu um médico, então provavelmente até fosse um piloto experiente, pudesse ser que fosse um piloto experiente, mas não é a atividade fim dele. Diferente do que acontece em Confins, são sempre pilotos profissionais que operam nas aeronaves, são extremamente exigidos, todo ano fazem simulador das aeronaves. As aeronaves são extremamente avançadas e desenvolvidas para não darem problema, né? Então, são aviações completamente diferentes. E essa característica de diferença não é de Belo Horizonte, Confins, é no mundo inteiro. A aviação de transporte regular é normalmente uma aviação extremamente segura para o transporte de massas, né? Professor, desculpa, sim, pode ser uma pergunta ingênua, mas ela me ocorre.
A lógica, então, o critério não poderia ser invertido se na aviação executiva os pilotos não são altamente profissionais, podem até serem experientes, como o senhor disse, né? Mas não são altamente exigidos, não são altamente profissionais. Esses terminais de aviação executiva, eles não deveriam ser afastados de residências e os terminais como Pampulha ou Confins já poderiam atuar em áreas que têm moradias? Não deveria ser o contrário, não? Considerando que há sim a possibilidade de mais acidentes, já que os pilotos não são profissionais? Então vamos lá. Primeiro, aquilo que nós falamos no começo da conversa, né? Os acidentes não são tão grandes assim. Nós estamos falando de 80 anos e 5 acidentes significativos num aeroporto que praticamente só opera aviação de instrução e aviação executiva. Então, o fato de não serem profissionais como pilotos de linha aérea não torna eles pilotos perigosos. Outra coisa, todo piloto ele tem que ter a sua habilitação renovada periodicamente. Eu não conheço outra profissão em que você tem que provar por meio de avaliação. Antes era escrita, agora se permita que essa escrita seja feita de forma oral, uma prova oral. E prova prática. Então não é como carteira de motorista que você vai lá, faz um exame de saúde e está revalidado. Não, você tem que sentar no avião, senta um checador do seu lado e vai verificar contigo do mesmo jeito que ele ficou há 40 anos atrás, quando você começou a voar. Né? Então, essa verificação para habilitação para voo de instrumento, para habilitação da aeronave que você voa, ela é exigida tanto para o piloto que não é profissional, como para o piloto profissional. Quando eu falo profissional, é porque ele vive daquilo, ele faz aquilo o dia inteiro. O piloto de linha aérea, ele voa 6 dias por semana, o dia inteiro. Então é claro que um piloto desse não tem como ser comparado com um piloto que é um piloto eventual, ele comprou o avião dele, mas não significa que o nível de exigência para as renovações dele, de exame de saúde, da perícia, da capacidade dele, habilitação dele, conhecimento da aeronave, conhecimento de regras de tráfego aéreo, não seja feita também. A cada ano, né, Estevão, que essa renovação deve ser feita? Dependendo da habilitação dele a cada ano ou a cada 2 anos, e o exame médico também a cada ano, ou ele também a cada 2 anos. E quando ele vai ficando mais velho, a exigência vai sendo ainda mais restritiva. E no caso de motorista de veículo de passeio, agora passou para 10 anos a renovação da carteira. Você tem, inclusive, os números aí, as estatísticas sobre a movimentação na Pampulha? Isso. Hoje o Carlos Prates tem o dobro do movimento da Pampulha, para você ter ideia. Hoje são, em média, 70 mil operações anuais, contra aproximadamente 35 a 40 mil operações na Pampulha. Isso para vocês terem noção da dinâmica que é o Carlos Prates, a proporção. Isso também vai de encontro àquela questão que tanto se fala, é só pegar e colocar na Pampulha. Para vocês terem ideia, a Pampulha hoje não tem um hangar sequer disponível. Para ser bem honesto, tem um, que era um antigo hangar da Líder, que o chão desabou, que precisaria de milhões de investimento para funcionar. Então, só para ser honesto, se tem um hangar vazio, tem um. Mas hoje, todos os hangares que possivelmente poderiam ser usados por uma empresa, tem 15 no Prates, 22 hangares, estão ocupados. Então, falar que a Pampulha poderia absorver o movimento, tudo bem. Um avião pode sair do Carlos Prates e pousar na Pampulha. Em 2021, nós fizemos um movimento, levamos 30 aviões dos 120 que tem no Carlos Prates para Pampulha, 25 conseguiram pousar e eles tiveram que interromper as operações da Pampulha, dizendo que não tinha mais capacidade de pátio. Se você não tivesse vaga em hangar, você não poderia mais pousar lá. Eles tiveram que emitir uma coisa que a gente chama de NOTAM, que é uma notificação para os aviadores, dizendo que estava impraticável os pátios de estacionamento do aeroporto da Pampulha. E Confins, poderia absorver essa... Não, Confins a dinâmica é completamente diferente. Lá realmente não existe hangares. Os hangares que lá hoje existem são puramente operacionais. Grandes oficinas da Gol, da Azul. Lá não existe uma área ou algum local preparado para uma aviação desse tipo de porte, de serviço, de trabalho. Lá é uma aviação comercial, regional, todo vocacionado para isso. Lá hoje não tem nenhum tipo de infraestrutura, além de que, como o professor Deusdedit nos falou bem, são operações completamente divergentes. Para vocês terem ideia, lá tem limitação hoje. Você só pode ir lá em instrução em horários muito restritos, como, por exemplo, de meio-dia às 2 horas ou no domingo. Ou seja, lá hoje, por lei, já é restrito, né? Ô Estevão, até a gente já caminhando para o final do nosso debate aqui, passando a palavra para você, depois para o Deusdedit, lá no aeroporto Carlos Prates tem muitas oficinas que você falou, e imagino que a maioria dos aviões que são... a manutenção é feita, elas são aviões pequenos. Os aviões pequenos, a gente vê a maioria dos incidentes e acidentes aqui
em Belo Horizonte com aviões pequenos, monomotor ou bimotor. Eles são mais perigosos que os maiores? Do que esses jatos aí dessas grandes empresas aéreas? Não, de forma alguma. A grande questão que eu entendo é que as pessoas às vezes não conseguem mensurar isso, é a quantidade de aviões voando. Hoje nós temos a segunda maior frota do mundo de aviação geral, que são essa aviação de pequeno porte. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, e Minas Gerais tem a segunda maior frota do Brasil desse tipo de aeronaves. Então, claro, consequentemente, se você pegar algo que você tem um número maior, muito maior, a possibilidade de acontecer também é maior. Mas proporcionalmente, como também a gente já debateu aqui, continua sendo muito pequeno. Agora, uma última pergunta para você, Estevão. Olhando para frente, vocês veem possibilidade de recuo, né, nesse fechamento do aeroporto Carlos Prates e não havendo possibilidade mesmo, o aeroporto pelo menos está confirmado que vai fechar no dia 1º de abril. Qual que é a alternativa? Se Pampulha não pode absorver, se Confins também não é adequado, e aí? Olha, primeiro nós estamos sim hoje fazendo um trabalho de conseguir o diálogo com nossos gestores públicos, né, das diferentes esferas de governo. Primeiro, para que eles entendam essa realidade, para que nenhuma decisão seja tomada de forma assodada, no calor de uma emoção, né? Porque isso é terrível, eles não têm noção, ou a gente tem procurado, né, nesses debates, demonstrar a importância, a grandiosidade do aeroporto Carlos Prates. Nós estamos falando de 500 pessoas que dependem dali para tirar seu sustento, de 120 aeronaves que não vão ter para onde ir, nós estamos falando de 15 empresas que vão fechar, porque como nós conseguimos mostrar aqui, hoje nós não temos na nossa região aeroporto para suportar todo esse movimento e tudo que acontece no Carlos Prates, que é um aeroporto de trabalho, aeroporto de geração de emprego e um aeroporto de profissionalização. É um aeroporto por onde passam cerca de 1.000 alunos anualmente. Nós vamos perder o segundo maior polo formador de pilotos do Brasil, que perde hoje somente para um outro aeroporto que é nas mesmas dinâmicas do Prates, que é Campo de Marte, em São Paulo, que hoje é o maior polo formador de pilotos. Então, o primeiro é esse diálogo que a gente está buscando para, sim, reverter essa decisão, para que a gente possa conversar como sociedade organizada, não só no calor da emoção, não só por um lado, mas por todos os lados, achar soluções, demonstrar isso tudo que nós falamos aqui, que é seguro, que não é essa questão desse medo, existe pelo desconhecido, talvez, mas que, como nós mostramos aqui, é muito seguro o que acontece ali dentro. Não tem terceira via, como diz na política, não? Não tem terceira via, porque hoje não existe aeroporto disponível para isso. Não existe. Então, essas empresas, infelizmente, estariam fadadas ao seu fechamento. Ô, professor Deusdedit, para a gente encerrar, o senhor acredita que ficou, depois de mais esse acidente lá no Jardim Montanhês, ficou alguma lição? Ou isso é, agora, infelizmente, né, vamos dizer assim, entre aspas, uma rotina, né, de que acontecem acidentes lá, ou ficou alguma lição em relação à comunidade, aeroporto perto de bairros, segurança de voo? Qual que é a avaliação do senhor? Olha, é inevitável isso no mundo todo. Os aeroportos normalmente são criados em lugares isolados, as cidades crescem, envolvem os aeroportos, e aí o aeroporto que estava lá inicialmente para trazer um benefício para a cidade, ele vira um problema para a cidade. É como se o aeroporto fosse o grande problema ali, né? O lamentável disso tudo, dessa possibilidade, é que o Estado não parece ter se preocupado em realocar o que representa o Carlos Prates, como bem disse o Velasquez, para um outro aeroporto que fosse construído para atender tudo que o Carlos Prates representa hoje, né? Simplesmente fechá-lo é como se estivesse dizendo que eu absolutamente não considero que você tenha valor algum. E foi muito bem falado aqui todo o significado que ele tem para Minas, para Belo Horizonte e até para o Brasil, sendo o segundo polo formador de pilotos, tendo uma empresa de manutenção de referência, sendo um local de aviação executiva que não tem como ser absorvida pela Pampulha e também nem pensar em Confins, que tem um outro direcionamento, um outro viés. O espaço, inclusive, está aberto aqui para as autoridades, né, tanto a Prefeitura de Belo Horizonte, o Governo de Minas, ou até mesmo o Ministério dos Portos e Aeroportos, sobre os questionamentos que foram levantados aqui durante o Palavra Aberta. Não teria, só para finalizar, Estevão, não teria um terreno aqui na região metropolitana que prefeituras, o governo do estado, o governo federal poderiam disponibilizar para fazer um novo aeródromo? Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida. É justamente. Só que primeiro tem que se discutir isso e depois falar, talvez, dessa relocação. O terminal de Betim realmente não saiu do papel. O terminal de Betim é algo que a gente já ouve até uns 3 anos. Parece que eles ainda estão naquele processo de licenciamento. Até hoje ele Mas não seria saiu uma do papel. alternativa? Seria uma alternativa. Se ele fosse construído já pensando-se em uma área que absorvesse o que tem no Carlos Prates.
Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a segurança aérea, ainda no bojo do acidente que aconteceu no aeroporto Carlos Prates, causando morte. E agora a possibilidade de transferência dos voos, fechamento do Carlos Prates e transferência desses voos para Confins e Pampulha. Recebemos aqui no Palavra Aberta o comandante de aeronaves, professor especialista em segurança de voo, Deusdedit Reis. Professor, obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate. Bom dia. Bom dia. Recebemos também Estevão Velasquez, que é presidente da Associação Voa Prates, que reúne as 15 empresas de aviação que atuam no aeroporto Carlos Prates. Estevão, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um assunto tão importante. Agradeço aos nossos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado a vocês também. Bom dia. Obrigada. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar o Palavra Aberta também nas nossas mídias digitais, inclusive no Spotify. Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia.